Oi, Clodes. Boa tarde, boa noite para você. Boa tarde para vocês. Que bom ter você aqui com a gente, conversando, compartilhando um pouco da sua trajetória. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer. Eu estava aqui falando para o pessoal sobre você, te apresentando um pouquinho, mas melhor do que eu falar é você se apresentar, apresentar um pouco a sua família, e aí a gente começa a conversar sobre a sua trajetória. Bom, meu nome é Claude, eu sou albanesa, eu falo português, mas eu não sou brasileira. Eu aprendi português com os missionários brasileiros aqui na Albânia e também várias vezes eu estive no Brasil. A minha família, eu tenho meu esposo, Joshua, ele é dos Estados Unidos, de América. Ele, nesse momento, está com a nossa filha, Abby. Ela tem 16 meses, que eu estava colocando ela para dormir e ela está meio cansada, então eles estão os dois lá. Mas nós casamos em maio, a gente vai fazer 3 anos que a gente casou. E ele, graças a Deus, não me tirou da Albânia, mas ele veio aqui para se juntar ao nosso trabalho. Então, essa é a minha família. A sua conversão, e como é que começou essa sua trajetória missionária? Sei que você já participou de missões em alguns outros países. Queria que você contasse um pouquinho isso para a gente. Eu, quando eu nasci aqui na Albânia, a Albânia era um país comunista. Então, naquele tempo, era proibido crer em Deus ou falar de Deus. Em verdade, a Albânia foi o primeiro país no mundo a se declarar ateu. E o comunismo acabou quando eu tinha 11 anos, no ano 91. E por primeira vez eu vi os missionários em 92, um ano depois. Só que eu não tive contato próximo com eles porque eu era criança e muita gente se aproximava a eles porque eles eram estrangeiros, a gente não tinha visto estrangeiros, então era muita curiosidade. Aí eu não consegui me aproximar deles. Mas um ano depois, duas missionárias, uma brasileira e uma suíça, vieram morar perto do meu edifício. Aí elas me convidaram a ir para a igreja, é, e com as crianças eu fui na igreja também. E eu não lembro, mas o meu pastor daquele tempo, ele lembra que eu fui a primeira em aprender João 3,16 à memória. E fiquei na igreja. Um ano depois eu me converti, eu fiz profissão de fé, me bautizei e assim foi também começar a aprender português, desde aquele tempo, com 14 anos. E desde aquele tempo eu tive esse desejo de ser missionária, ainda que eu não sabia o que significava ser missionária, é verdade. Mas tinha esse desejo e só quando tinha 20 anos fui fazer uma escola bíblica aqui na Albânia de 6 meses e foi aí que Deus confirmou esse desejo de continuar trabalhar no reino dele aqui na Albânia. E esse foi algo muito especial, porque naquele tempo na Albânia, as meninas não deixavam a casa sem casar. Então, uma mulher solteira não deixava a casa. Então era um desafio muito grande para mim, porque meu pai nunca ia me deixar é, ir de casa, assim, viver fora de casa. E ele não me deixou ir na universidade 2 anos antes que eu fui fazer essa escola de missões, porque a situação política no país era muito inestável e era bem perigoso. Então, mas ele me deixou depois ir fazer essa escola bíblica e, em verdade, foi um missionário que trabalha, a gente trabalha juntos hoje, o reverendo Benilton. Ele foi para minha casa e pediu para meu pai para poder trabalhar com ele. E meu pai, por causa que ele tinha muito respeito para os missionários, ele falou: ela está com você, não tem nenhum problema, eu confio, assim, ela pode ir. Então, isso foi algo, assim, um milagre de Deus, porque não era comum uma mulher sair de casa, né, sem casar.
Aí comecei a trabalhar, a gente trabalhava com as escolas bíblicas e também viajando bastante na Albânia com projetos evangelísticos. E depois de 8 anos de trabalhar com Benilton, eu fui para o Chile. Aí eu morei 4 anos lá. A razão fui para fazer um curso de artes e poder usar artes como uma forma de evangelização. Mas aí terminei de ficando 4 anos lá, quase 4 anos. Foi um tempo muito bom, muito especial. Eu trabalhei com uma igreja batista lá naquele tempo. Também trabalhei uma organização missionária, Jocum, com vários trabalhos que eles faziam. Então foi um tempo muito bom. Aí voltei para a Albânia e continuei trabalhando com com o pastor Benilton, só que agora com a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. E já são 9 anos, quase 10, que estamos trabalhando junto em implantação de igrejas agora. Joia. E como é que foi você falou um pouco, né, da sua conversão e da aproximação com os missionários, como que foi também para a sua família, dentro desse contexto da Albânia também, ver você se convertendo e toda essa questão? Graças a Deus, Deus fez assim, muitos milagres na minha família, porque são poucas as famílias inteiras no país que são convertidas. Normalmente, quem são as famílias convertidas hoje são famílias que começaram na igreja. Por exemplo, os jovens casaram e agora que eles estão tendo a família na igreja. Então, eu fui a primeira em me converter. A gente ia juntos na igreja com meu irmão mais novo, ele tem 4 anos a menos que eu. E nós dois começamos os primeiros. Aí depois veio a minha mãe, no ano 95. Ela foi a segunda mulher da igreja. Eu era a única menina. Quando eu comecei a ir na igreja, eu era a única menina. Tinha só adolescentes, meninos, uma senhora e um homem. Esse era o grupo. Aí minha mãe veio, ela foi a segunda mulher da igreja, e no início era muito difícil, porque era uma novidade, né? Igreja pra gente não tinha esse entendimento de igreja, de religião, porque não falávamos de Deus no tempo do comunismo. Ainda que meus pais, quando eles eram crianças, eles cresceram na religião católica, mas depois eles nunca praticaram, nunca falaram disso, então não era algo que a gente conversava. E meu pai, naquele tempo, ele ficou doente com asma. Ele estava muito doente. Eu lembro como criança que quando ele ficava com crises de falta de ar, a gente esperava que ele ia morrer naquele momento. Então Deus curou ele. Meu irmão mais velho, ele estava com depressão. Então, mas depressão severa. Então, minha mãe se converteu nesse contexto, dentro de muita dificuldade. Depois quando o comunismo acabou, minha mãe ficou sem trabalho. Meu pai tinha saído pensão, aposentadoria. Antes do tempo, ele não tinha chegado na idade, mas tinha cumprido os anos de trabalho. Então, ele saiu antes. Então, financeiramente era um desastre a nossa situação. Saúde tinha muita dificuldade. Então, era uma situação bem difícil. E assim minha mãe se aproximou. Aí depois foi o meu irmão mais velho e mais tarde, bem mais tarde, meu pai. Eu tenho um outro irmão também, que ele faleceu faz 18 anos, em novembro desse ano, e ele morou mais tempo fora do país, da Albânia, porque outra coisa que aconteceu naqueles primeiros anos de pós-comunismo, muitas pessoas da Albânia migraram, tentaram de ir para a Grécia, para a Itália, para tentar de encontrar uma vida melhor. E meu irmão, naquele tempo, tinha 17 anos. Então, era justo no início, quando eu comecei a ir para a igreja, ele foi para a Grécia e ia, voltava, porque não podia ficar, porque era ilegalmente que ele ia para lá. Aí depois ele ficou
e mais tarde ele faleceu em um acidente. Então, foi assim que a minha família chegou a Deus. Certo. E é uma coisa boa, né? Todo mundo, depois da sua conversão também, né? Poder se achegar junto aí ao trabalho que os missionários têm realizado aí na Albânia. E você já comentou algumas questões a respeito, né, do pós-comunismo na Albânia, como que isso influenciou o país de certa forma. Como que foi esse crescimento e essa abertura para o evangelho nesses últimos anos aí na Albânia? Eu diria que no início, depois que o comunismo acabou, as pessoas eram muito mais sedentos de saber de Deus, muito mais abertos, porque a gente estava tão. No tempo do comunismo, a gente estava igual como está a Coreia do Norte hoje. Assim, a gente estava tão aislado que não sabia nada do que acontecia nos outros lados do mundo, sabe? E então a gente não tinha conhecimento dessas coisas. Hoje, as pessoas têm muito mais, têm viajado, têm saído, muitas pessoas da Albânia moram fora do país, têm liberdade de religião, todas as pessoas são religiosas, são muitos poucos aqueles que diriam que são ateístas, e por causa que eles acreditam que eles têm, assim, a fé, Deus, eles são muito. é, Eles não conseguem enxergar fora da religião deles. Seja muçulmano, seja católico, ortodoxo, grego, que a gente chama aqui, que são as principais religiões no país. Uhum. Então, eu diria que naquele tempo as pessoas eram muito mais sedentas e abertas, porque a gente estava em isolamento por muito tempo, então não sabia muita coisa. E hoje a gente pensa que nós sabemos, mas a gente está tão cego e não vê. E atualmente as pessoas são abertas ao evangelismo, ao trabalho da igreja aí, daquilo que vocês têm realizado hoje. Como que é essa Sim, aceitação? a aceitação é muito, é 10. Assim, a aceitação. Só que o que acontece é isso. Você fala tudo e no final da conversa a pessoa fala: sim, muito bem, eu gosto do que você fala, mas eu sou muçulmano, eu sou católico, eu sou ortodoxo. Então, não tem nenhuma dificuldade de poder falar de Deus, de poder evangelizar, fazer trabalhos. A única coisa é que as pessoas, como eu falei, eles estão muito fechados na tradição. A tradição é muito mais forte que a verdade. E quais têm sido assim os desafios e as tarefas, as atividades que vocês têm realizado para poder alcançar diminuir essas barreiras, né, de várias religiões e dessa aceitação com o evangelho? As atividades que vocês têm realizado hoje? A Albânia é um dos países mais pobres da Europa. A gente não está na União Europeia, mas está no continente europeu. A gente está do lado da Itália, do lado da Grécia, sonho de muitas pessoas para visitar. É, Tem também Kosovo, Montenegro e Macedônia, que são os países ao redor da gente. E por ser um país pobre, é muito fácil atrair pessoas. Porque quando as pessoas vê igreja, fundação, eles acham, ali tem ajuda, tem onde pode encontrar alguma ajuda. Então, isso é fácil, só que a gente não tem querido fazer isso, porque da mesma forma que as pessoas entram, eles saem. Assim, quando acaba a ajuda, acaba também o desejo e o interesse de vir na igreja ou nas atividades. Então, o que a gente faz? A gente tem a igreja com atividades normais, que seria culto nos domingos, escola dominical para criança, a gente tem reunião de mulheres, reunião de adolescentes, a gente tem reunião de homens. Nesse momento, essas reuniões não andam todas por causa da situação da pandemia. Então, a gente tem reuniões normal como uma igreja, mas com a igreja a gente tem a fundação, que seria a Fundação Presbiteriana Albanesa. E a fundação é uma forma para servir a comunidade, porque a gente, em vez como eu falei, de atrair as pessoas dando uma ajuda, a nossa ajuda é ensinar.
Então, a gente tem cursos de violão, de computação, de inglês, eu ensino inglês, de espanhol. Teve um momento que a gente até teve curso de português e também curso de eletricidade e hidráulica, assim, Uhum. de isso. Então, essas são formas como a gente atrai as pessoas no sentido construir relacionamento. Por quê? O relacionamento é muito importante na nossa cultura, como no Brasil. A gente é uma cultura cálida, então relacionamento é o base da nossa cultura. A gente passa horas tomando um cafezinho, assim, é um cafezinho pequenininho, se chama café turco, mas fica conversando horas, porque isso é o que é importante. Então, através dos cursos, a gente construi relacionamento, conhece famílias, tem adolescentes, crianças, adultos que participam. Não tem um limite de idade, só de 11 anos para cima a gente pede por causa da. Porque é um grupo diferente, não é o grupo da mesma idade, então é muito difícil ter crianças muito pequenas e pessoas que são mais adultas. Então, é construir relacionamento, passar muito tempo com as pessoas, especialmente eu, como mulher, eu passo muito tempo conversando com mulheres, escutando as histórias, as problemas que a mulher tem. Tem que lembrar que a Albânia é um país com maioria muçulmana, o que significa a mulher não tem o mesmo valor como o homem. Então, isso traz muito sofrimento, muitas dificuldades para a mulher. Às vezes, as nossas mulheres não vêm na igreja porque não tem tempo, porque a mulher trabalha fora, cuida da criança, limpa a casa, faz tudo. E o marido pode ser que está tomando álcool no bar ou não faz nada, gasta até o dinheiro que ele ganha. Então, relacionamento é a coisa mais importante para poder aproximar as pessoas, porque as pessoas podem escutar o que você fala, mas se não vê uma mudança de vida diferente que os outros, eles não vão se atrair. E você acha que como que você poderia também falar para as pessoas aqui do Brasil, né? A diferença, você já teve um tempo aqui no Brasil, né? Aprendendo também, né? Em treinamento para depois poder voltar para a Albânia. O que você destacaria assim que seria uma diferença de um trabalho evangelístico aí na Albânia? Ah, agora está mudando no Brasil também. O Brasil está meio, mas quando eu fui nos anos anteriores, a facilidade de falar com uma pessoa sobre Deus e a pessoa entender a diferença de que é ser um crente e não ser crente, eu acho que essa facilidade ajuda muito. Porque com as conversas que eu tenho tido com pessoas na América Latina, é como você fala de Deus e as pessoas, pode ser que não tem muito entendimento, mas sabe como é ser um crente e como não é ser um crente. E aqui essa mentalidade não existe, porque todo mundo é crente, mas é crente da boca para fora. Uhum. Prática de vida, você acha raramente pessoas que praticam o que eles falam. Então, ter essa facilidade no Brasil, ter essa herança que vocês têm de cristãos, de vida de igreja, ter esse porcentagem de evangélicos no país deveria fazer uma diferença. Então, acho que essas são muito importantes, que a gente não tem aqui. A gente tem história de igreja, mas uma história de muitos anos atrás. Uhum. E
E assim, a gente sempre aproveita esses momentos das nossas lives também para motivar as pessoas que estão nos ouvindo agora ou ouvindo depois a se envolverem também no campo missionário, né? A quem sabe serem chamados para um campo transcultural também. Então, o que você diria para uma pessoa que está aqui no Brasil, que está se preparando ou que gostaria, do que ele necessita tanto de aprender ou quanto se desenvolver, né? Pode ser em atividades ou técnicas, para se tornar para ser um missionário e servir aí na Albânia? Quando eu leio a Bíblia, eu sempre vejo pessoas que Deus usou, pessoas que estavam tentando de fazer alguma coisa, né? Eu não vejo casos que as pessoas estavam ficando sem fazer nada e Deus pegou eles para chamar para alguma tarefa especial. Então, eu acho que se as pessoas não fazem nada lá no Brasil, mas têm desejo de ser missionário, não vai servir muito, não. Então, tem que atuar lá onde eles estão e querer aprender, querer estar com pessoas que eu tenho crescido muito por causa dos exemplos que eu tive na minha vida. Pessoas que te atraem, que te ajudam. Por exemplo, se tem uma pessoa que gosta de evangelizar, se você quer evangelizar, a melhor coisa a fazer é ir com essa pessoa. Então, tem que estar perto de pessoas, de atividades que te ajudam a crescer, porque ser missionário uma ideia, a gente pode ter uma imagem, ai, é muito lindo, é muito desafiante, é muito interessante, é aventureiro, e é verdade, são todas essas. Mas se a gente não tem a convicção no coração que Deus me chamou e Deus está me levando para lá, a gente não vai poder ficar quando os desafios vão vir, quando as dificuldades vão vir, porque, bom, eu sou missionária no meu próprio país, mas sendo missionária num país diferente é bem desafiante. E quais são algumas necessidades que vocês têm hoje aí no projeto de vocês, no trabalho que vocês têm realizado, que poderiam ser supridas por novos missionários, né? Por essa necessidade de pessoas aí que poderiam ser supridas. Olha, necessidade, ai, porque a Albânia é um país bem pequenininho, é verdade. São menos de 3 milhões de pessoas dentro do país. Um terço do país mora no capital. Porque, como em todo lugar, todas as pessoas de zonas rurais, zonas bem longe, têm vindo para cidades que eles podem encontrar uma vida melhor. Então, necessidade, há um monte. Então, o nosso trabalho que a gente faz, somos 3 famílias missionárias brasileiras e a nossa família, a minha família. Mas a gente está com desafios, com novos trabalhos. Então, não é só aqui onde a gente está, já está com uma igreja, já estamos com outra igreja que a gente começou, e tem um desafio para norte do país, onde a gente tem um monte de coisa que está pronto, é só gente para ir trabalhar lá. Então, a gente está orando e pedindo a Deus como a gente pode atuar. E os nossos desafios, como eu falei, por ser uma cultura relacional, você passa muito tempo com as pessoas. Então, a necessidade é estar com pessoas, porque a gente evangeliza pessoas. Então, a gente tem os cursos diferentes que a gente faz, a gente tem as atividades da igreja. Então, a atividade tem de sobra, mas a gente precisa de pessoas para poder se juntar, e poder trabalhar juntos, né? Uhum. Hoje você mora em Tirana, né? E é Sim. onde está a maior parte do trabalho que vocês têm realizado? Sim, mas eu não falei dos trabalhos que a gente faz, eu não falei de projeto de saúde que a gente faz. A gente tem aqui o doutor Ricardo Gutierrez, que é o nosso dentista, doutor, e também pastor Benilton, ele, junto com a Igreja Central de Limeira, temos feito vários projetos de saúde, que seria trazer vários médicos do Brasil, de diferentes áreas, e poder passar 2 semanas em diferentes cidades do país, mas também fora do país, Kosovo, Bósnia, tem projetos para
o nosso projeto desse vez era para Kosovo e por causa da pandemia não tem acontecido. Então a gente tem os projetos de saúde também que a gente faz e Uhum. o trabalho que a gente faz não é só aqui no capital, como eu falei, mas várias cidades e fora do país, mas os países que são ao redor, né? Os Uhum. países vizinhos, porque a gente está numa área que se chama os Balcãs. E essa é uma área, assim, onde teve mais guerras, países comunistas, que foram todos quase, que saíram depois, assim, nos anos 90 que Uhum. terminou e começou a ter essa abertura, né? Sim. E e até é interessante você falar, porque a gente até já conversou também com o pastor Benilton aqui na live, então se você gostaria de conhecer um pouco mais sobre esse trabalho de saúde que é feito do Saúde Alegre para a Albânia, né? Você pode procurar aqui nas nossas redes sociais e no nosso canal do YouTube, que tem essa live gravada para você poder conhecer mais esse trabalho que a Claude citou de evangelização ao redor aí e de alcançar também outras regiões. E a Albânia, ela seria um país estratégico, até mesmo para alcançar esses outros países vizinhos, já que tem uma maior liberdade de expressão dentro da Albânia? Seria e é bem estratégico. Por quê? Não é só por causa do lugar onde a gente está colocado como país, mas também se as pessoas investem na Albânia. Albanês não tem só na Albânia, albanês tem em todos esses países ao redor, os nossos vizinhos. Todos têm porcentagens de albanês. E albanês tem uma facilidade de aprender línguas, de se adaptar em outro país. A parte que essa região é bem parecida, os nossos países são bem. Até quando você escuta música, parece que a música é a mesma em todos os países, porque é também parecida. Então, claro que é muito estratégico. E nós, como albaneses, acreditamos que Deus vai usar o nosso país para poder alcançar esses países ao redor. Por ser um país muçulmano, também temos bastante facilidade com países que têm essa população. Por exemplo, Turquia, que não está muito longe daqui. A gente tem uma história de 500 anos com os turcos, que foram. Nós fomos conquistados pelos turcos por 500 anos. Então, muitas das comidas, até palavras que a gente usa na língua são turcas. Então, essa facilidade que a gente tem para línguas, para se adaptar, eu acho que é muito, muito importante. Bem estratégico. E até mesmo de abertura para o evangelho, né? Porque algumas outras regiões aí nos Balcãs, elas são mais fechadas, né? Tem questões onde o islamismo ele é mais forte, né? Influencia mais. E aí parece mesmo que pela Albânia, com essa abertura religiosa, também é até mais fácil o evangelismo. É, albanês, para trabalhar com albanês seria bem fácil, sabe? Porque atrai. Porque o que acontece também nos Balcãs é a questão das guerras que a gente teve nessa região. Por exemplo, a gente tem Montenegro, Sérvia, Bósnia, Croácia, Kosovo, que foram países que estiveram dentro de guerras envolvidos por causa de etnicidade. Então, existe essa dificuldade. Quando você fala de Albânia, por exemplo, tem Kosovo, 96% de população albanesa, essa população quase toda são muçulmanos. Então, eles fazem o relacionamento, eu sou muçulmano e eu sou albanês. Porque quem quis exterminar, quem quis matar, foi alguém que foi cristão, que fez isso em nome de Cristo. Uhum. Então, isso eu acho que é uma ajuda bem grande, porque albanês com albanês tem essa facilidade de poder, a partir da comunicação, cultura e etnicidade, né? Uhum.
Sim, com certeza. Cláudia, eu também queria perguntar para você um pouquinho do seu tempo aqui no Brasil, né? Como que foi para você essa fase também de preparo, de se aprimorar mais e o desejo de voltar para a Albânia, né? De trabalhar com o seu povo. Como que foi esse período aqui e também esse desenvolvimento de voltar para a Albânia para ser missionária no seu próprio país? Quando eu morei no Chile, tinha muitas pessoas que queriam que eu ficasse lá. Mas eu sabia, desde o início, quando eu fui para Chile, eu sabia que não ia para ficar por muito tempo. Então, sempre eu sabia eu tenho que voltar para o meu país. Deus tem me chamado, por enquanto, aqui no meu país. Então, quando eu estava namorando com Joshua, e Joshua me falou, Claude, eu sei que você está com um trabalho missionário, eu não quero tirar você daí, eu vou para a Albânia. Eu não sei o que, que Deus tem comigo lá, mas eu vou para lá. Então, esse desejo de trabalhar com o meu povo eu sempre tive, nunca tive desejo de ir trabalhar fora do país e Deus, acredito que Deus colocou esse desejo, porque a maioria dos albaneses, eles querem sair do país, não querem ficar aqui, porque não vê futuro, não vê oportunidade. Então, muitas pessoas têm falado comigo, você teve tantas oportunidades de ficar fora do país e voltou para cá. E agora, casada com um americano, eles falam, você tá doida. Você pode ir morar lá nos Estados Unidos, você mora aqui na Albânia. Todo mundo, o sonho do albanês é morar nos Estados Unidos e você mora aqui. Então, o Brasil, quando eu tinha 14 anos, comecei a aprender português. Tive missionários que me desafiaram a orar para eu ir para o Brasil, desde quando era criança, mas para mim eu pensava, é impossível, impossível. Eu não sair da minha cidade, vou sair para outro lado do mundo. Mas Deus é Deus todo-poderoso, ele faz o que ele quer, o que agrada a ele. Quando eu comecei a trabalhar com Benilton, quando eu voltei do Chile, foi o Agripino, nosso chefe, que me desafiou. Eu fui participar numa conferência da Base Europa, foi na França naquele tempo. Eu não era parte do grupo, mas eles me convidaram para ir por estar trabalhando com a equipe daqui. E o Agripino falou: por que você não faz todo o nosso preparo missionário e você vira nossa missionária do Brasil? Porque eu não tinha uma agência naquele tempo. Então foi assim, esse foi o desafio. Aí eu fui para o Brasil, eu virei membro da Igreja Mata da Praia, eu sou membro da Igreja Mata da Praia em Espírito Santo, Vitória, uma igreja que amo, é uma bênção muito grande para nós. E comecei com o CFM, curso de missões, eu fiz vários módulos lá e vários módulos aqui, offline, porque se eu ficasse no Brasil, eu teria que ficar um tempo muito longo para terminar todo ali. Então, eu fiz parte daqui, parte ali, por causa que eu já estava no trabalho. E fiz o curso, fiz vários cursos que são requisitos da PMT. Fui na Bolívia também para a parte prática do curso. Então, essa foi uma benção muito grande. E eu amo o Brasil. Então, Deus, através disso, me tem dado a oportunidade de voltar para lá. Mas, como eu falei, nunca esse desejo foi para ficar em outro lugar, é voltar para cá. E siga com esse mesmo desejo, eu sigo. Então, até quando, só Deus sabe. A gente também tem conversado assim bastante tanto com os nossos missionários quanto para conversar também, explicar um pouquinho para o pessoal de casa dessa importância do preparo, né? Você é uma albanesa, né? Estava já trabalhando com a equipe aí, porque foi também evangelizado por eles, né? Teve a sua experiência. Mas o que é essa fase também de preparo, de aprender mais sobre as missões, né? De como evangelizar da melhor forma, né? Desse contato com o povo, mesmo sendo albanesa no seu país, qual que foi a importância desse preparo para você também no seu ministério? Eu diria, para mim, no meu caso, porque eu já era no campo missionário, já tinha feito vários cursos, para mim foi um refrigério. Porque, às vezes, quando a gente está no campo, a gente esquece das coisas que a gente aprende.
na teoria, sabe? Quando você está se preparando e tudo. Mas quando você vai no trabalho, a gente fica tão metido no trabalho que às vezes a gente esquece das coisas. E voltar a repassar, voltar a repetir, voltar a conhecer professores e os meus companheiros. Eu participei em vários cursos de CFM, já que eu fiz algumas lá, algumas aqui, dos módulos. Então, esse para mim foi um refrigério, foi muito bom aprender um monte de coisa nova, mas também ser relembrada das coisas que eu já aprendia, ter esse tempo para poder parar, porque às vezes no campo missionário, não às vezes, no campo missionário não tem, você não para, você trabalha porque você está com pessoas sempre vão te procurar. Então não tem esse descanso, não tem esse, não, eu vou tomar um tempo para mim, não tem esse. Então, esse tempo foi muito bom para mim pessoalmente, mas o meu caso, como eu falei, é meio atrás, assim, eu fiz preparo enquanto eu já estava trabalhando no campo missionário, mas é muito importante esse tempo de preparo, porque como eu falei antes, a gente pode ter uma ideia muito linda, que eu quero ser missionário, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, mas quando a gente está com falta de preparo, os desafios são muito maiores de quando a gente tenta de se preparar, porque preparado a gente nunca está. Assim, 100% não existe, porque você sabe em teoria, mas quando chega na prática, você, a parte de se enfrentar com as coisas que você aprendeu, enfrenta com coisas que você nem sabia que existiam aí. E o que acontece? No campo missionário, Deus trabalha primeiramente com o missionário, não com o povo. Então, quem se quebra no campo missionário é o missionário. Então, falta de preparo pode causar graves problemas. Então, acho que é muito bom se preparar, muito bom investir. E melhor é o caráter. A gente tem que trabalhar no nosso caráter, porque no campo missionário, o nosso caráter se testa, é testado muito. Também na nossa vida normal, mas no campo missionário, pela, pela situação, pela forma que você faz o trabalho, é mais a um. Porque se você está num novo país, com nova língua, que você não sabe bem a mentalidade, porque você cresceu com outra mentalidade. Então, os desafios são muito, muito, muito maiores. Uhum. Inclusive, ó, tem várias pessoas da sua igreja aqui no Brasil te mandando um abraço, tanto do Brasil quanto do Chile também, dizendo que você é missionária deles e que você é muito querida. Eu não, Do seu tempo aqui no Brasil. eu não tô lendo porque senão eu tenho que ficar olhando para lá. Eu tô tentando olhar para a câmera, mas eu dou um abraço para todo mundo. Abraços a todos, de Chile também. Clodes, e conta pra gente também um pouco das atividades do ministério de vocês atualmente, né? É claro que a gente tem algumas limitações por conta da pandemia, né? E isso dificulta um pouco algumas atividades, mas o que é o projeto de você, o seu projeto, como que ele abençoa também o projeto junto dos outros missionários, para as pessoas que estão aqui em casa poder conhecer o que você tem feito e o ministério de vocês aí em Tirana, na Albânia. O nosso projeto é para apoiar o trabalho que já está sendo que foi começado com o pastor Benilton, né? Reverendo Benilton. E as atividades que a gente faz agora, principalmente, é igreja. A gente não tem feito a parte do curso de violão, que o Benilton mesmo está fazendo nesse tempo, a gente não está tendo por causa da situação. Graças a Deus, a gente não tem estado muito limitado, no sentido de não poder fazer coisas. A gente tem a facilidade de reunir na igreja, de poder fazer nossos cultos. Então, por agora, eu estou trabalhando com as meninas e com as mulheres, principalmente, e claro, ajudando nos cultos do domingo com o que precisa. E essas são as atividades. E passar tempo com as pessoas, né? Estar com as pessoas, porque aqui o café, de sair tomar café, de estar juntos,
é muito bom e agora já está começando a esquentar o tempo, porque no inverno a gente fica mais um pouco deprimido, porque o dia é bem curto, tá frio. Então, esse é o trabalho que a gente está fazendo nesse momento. Eu não falei, mas a gente está junto conosco o pastor Marcos Napoli também, então são as três famílias que estamos juntas, a família do Benilton, de pastor Marcos e o pastor Ricardo também, doutor Ricardo, e nós. O meu esposo, ele não está muito metido com as atividades da igreja, ele ajuda, toca no louvor no domingo, e às vezes ele prega, mas ele está fazendo um trabalho que tem que ver com ensino, e ele ajuda, faz um trabalho com uma escola de filhos de missionários aqui, um trabalho voluntário, e dá aulas de inglês aqui em casa, online, e ele tem bastante alunos de países fechados, digamos, e esse é uma bênção, porque ele usa o trabalho dele para poder falar do amor de Deus e que ele tem feito para nós, pessoas que, quem sabe, nunca ouviria, só Deus sabe, né? Então, esse é o trabalho que a gente está fazendo nesse momento. Estamos nos projetando para o projeto de saúde, se Deus quiser, em outubro. Estamos planejando. Estamos com desafios de ver como a gente segue na frente, porque a gente tem a nossa igreja mãe, digamos, ou a igreja aqui, mas tem outra igreja num bairro aqui de Tirana, que a gente começou, só que ali teve muitos casos de coronavírus e as pessoas têm muito medo, eles nem querem que a gente vá para visitar. Se vai lá, ele fica lá de porta de casa e você fora e só fala oi. Então, tem muitos desafios para a gente ver como, e falei do norte também, como a gente vai seguir na frente. Então, esse é um tempo de orar, de buscar a Deus, discernimento, sabedoria, como poder seguir na frente e como poder continuar com as nossas atividades e voltar à normalidade, se Deus quiser, daqui a pouco. Com certeza. O que acontece também é por causa que começa verão, no verão, as atividades vão um pouco diminuindo. Por exemplo, fundação a gente não faz cursos no verão, porque a gente faz cursos no tempo da escola. Começa o ano escolar, até terminar o ano escolar, a gente tem as atividades com a fundação, porque senão, no verão, ninguém vai vir, as crianças vão para visitar os avós, os tios, vão para a praia, ou outros também. Férias, né? Então, verão, agora que está chegando o verão, a gente não pode fazer trabalhos com fundação, mas a igreja continua normalmente. E aí, em setembro, a gente, quando começa ano escolar, a gente volta a retomar essas atividades da fundação. Que bênção. E você tem também algum testemunho de um relacionamento seu com as pessoas aí, com as mulheres, que você poderia contar para nós também? Eu tenho, vou contar uma que eu gosto muito. A gente tem uma mulher na igreja, eu conheci ela num dia de 8 de março. 8 de março é dia de mulher aqui na Albânia. E, não onde eu estou morando agora, mas numa outra casa, quando eu estava morando, justo no início do nosso trabalho, no dia de 8 de março, eu comprei uns presentinhos e fui dar para as minhas vizinhas. Uma forma para poder conhecer elas e poder construir relacionamento. Eu morava junto com outra missionária, outra menina, e normalmente mulher solteira, eles acham, o que faz, sabe? Não tem a família, é meio assim. Então eu fui dando esses presentinhos, aí conheci a Leda, que é uma amiga, irmã agora. A gente está da mesma idade e a gente descobriu que era da mesma cidade. Só que ela e a família dela tinham voltado da Grécia por causa da situação naquele tempo bem difícil, estamos falando de 7 anos atrás. Aí ela voltou e aí já assim a gente começou o relacionamento, mas demorou muitos anos, de muitas conversas. Ela via na igreja, via na fundação para aprender inglês, via na reunião de mulheres,
gostava muito, assim, as coisas que a gente falava, só que não tinha esse entendimento. Deus não tinha aberto o coração e a mente dela ainda para entender o evangelho. Quando o Espírito Santo começou a trabalhar com ela falava assim: Claude, eu não sabia que eu era tão pecadora, mas eu sou muito pecadora. Agora, uma mulher como ela falar que ela é muito pecadora, deve ser o Espírito Santo, porque se você olha para ela, ela parece uma mulher assim, dedicada ao limite, esforçada, uma maravilhosa mãe, uma mulher que tem sofrido muito, mas que tem ficado firme, sabe? Fiel à sua família, fiel ao seu esposo, assim, não tem palavras assim, vamos falar como ela é boa, sabe? Uma pessoa que não fica fofocando, uma pessoa que não faz mal para as outras pessoas. Então, ela vir e falar que ela era muito pecadora, era só porque o Espírito Santo estava trabalhando na vida dela. Então, eu gosto muito, porque para mim ela foi assim uma mudança muito clara que o Espírito Santo estava fazendo um trabalho nela. Porque tem muitas mulheres que a gente trabalha, passa horas, 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 e a gente não vê nenhuma mudança. E esse dá uma dor no coração, assim, uma tristeza, porque a gente espera por aquele fruto. E na vida dela foi muito claro, e foi só o Espírito Santo que fez, né? Hoje ela está firme, ela trabalha com a gente, então é uma bênção. Que bênção. E essa questão assim do relacionamento e da perseverança é uma característica aí do trabalho na Albânia, né? Porque às vezes as pessoas, a gente de uma forma geral, né? A gente evangeliza e acompanha e quer que a pessoa que esse processo seja rápido, né? Mas aí na Albânia é algo que Deus também tem que trabalhar no coração do missionário, de que esse relacionamento pode levar anos, pode ser algo demorado devido à cultura, devido a tudo que acontece? Demora. Pode demorar, eu como missionária, eu tenho que estar na paz. Se eu não vejo o fruto em algumas pessoas, eu posso morrer e passar a minha vida inteira investindo em algumas pessoas, e pode ser que eu nunca vou ver frutos na vida deles. Eu tenho que estar disposta a continuar com esse trabalho, com esse relacionamento, porque eu tenho que descansar no fato que Deus é quem faz o trabalho no coração da pessoa. Se o Espírito Santo não muda a pessoa, eu não vou poder, eu posso fazer o que for, eu não vou poder provocar essa mudança. Eu tenho que fazer a minha parte, falar, passar tempo, fazer tudo o que eu posso fazer. Mas a mudança vem só do Espírito Santo, essa transformação vem só do Espírito Santo, e é nisso eu, pessoalmente, eu descanso, porque é muito frustrante quando você, principalmente trabalhar com igreja, fruto não é rápido, fruto demora, e pode ser que as pessoas que você invertiu nelas, as pessoas eles não ficam. Eles vão para outra cidade, eles vão estudar, eles vão fora do país. Então aí você tem que ficar firme e confiar, Senhor, você me colocou aqui, eu tenho que seguir. Certo, é bem isso mesmo, né? E para o pessoal que está aqui de casa, né, nos ouvindo, nos acompanhando e que vai escutar também talvez essa live depois, como que a igreja aqui do Brasil pode fazer parte do seu ministério e pode abençoar o trabalho aí que tem sido feito na Albânia? Olha, vem visitar a gente. Quem pode? Essa seria uma benção. Eu acho que as pessoas, quando eles veem os trabalhos com os olhos, porque eles podem ouvir, eles podem ver fotos e tudo, mas quando as pessoas veem com os olhos deles, tem um outro efeito. Mas eu sei que isso não é possível para todo mundo. Mas orar é uma das formas. Eu acredito que não no poder da oração, não acredito no poder da oração, eu acredito no poder de Deus que responde a nossa oração.
E então, oração eu acho que é a coisa principal, porque às vezes, como eu falei, a gente fica triste porque não vê resultado. E eu vou dar um exemplo. Eu trabalho com as meninas, adolescentes, e justo na semana passada tínhamos a nossa reunião. E por causa que começou o mês de Ramadã, duas das meninas me falaram: Ô tia Cláudia, a gente não vai poder ir na igreja porque a gente está jejuando. Então, e uma delas, ela veio na igreja desde quando ela tinha 6 anos. Hoje está com 12 anos. Então, você está esperando que vai dar esse fruto, sabe? Então, orar é muito importante. Oram para as pessoas que a gente está trabalhando, para que o Espírito Santo possa abrir a mente, abrir o coração, trazer esse entendimento que é tão necessário do Evangelho, do amor de Deus, da justiça de Deus. E também, se Deus colocar no coração, ajudar. A gente tem vários projetos aqui, ajudar financeiramente também é uma necessidade, seja como família, seja como projeto, também é uma forma de abençoar e de ajudar. Acho orar, vir e dar, pode ser. Escrever, escreve, liga, não sei. Não, muitas tarefas para o pessoal de casa poder entrar em contato com vocês. A gente vai deixar depois salvo aqui, tanto essa live, como também nas redes sociais da PMT, o contato da Clodes, para vocês também poderem conhecer mais do projeto dela, do trabalho, do que a equipe missionária tem feito na Albânia também. Então, vocês vão poder entrar em contato com eles para poder abençoá-los de alguma maneira. Cláudia, antes só da gente finalizar, qual que você poderia destacar que seria o maior desafio hoje aí no contexto de igreja, né? De plantação de igreja para vocês? O maior desafio. O maior desafio seria, bom, é um desafio a longo prazo, não é um desafio a curto prazo. O que eu acho assim, um desafio muito grande é poder ter pessoas, ter um pastor albanês, por exemplo. Esse é um desafio muito grande, mas é um desafio a longo prazo, porque para ter um pastor albanês tem que investir muito na vida das pessoas e tem que ser um chamado de Deus para a pessoa ficar, porque esse é o problema. As pessoas vêm, crescem e vai. Não fica, porque é normal, as pessoas estão procurando uma melhor possibilidade de vida. Mas o nosso desafio é poder, as pessoas que estão na igreja, a gente já tem um grupo que é estável, um grupo que já vem, que está normalmente na igreja, tem um grupo de batizados, um grupo de convertidos, que são pessoas, mas como podemos crescer nesse, e que as pessoas que a gente está trabalhando, que tem contato, eles também podem se juntar ao nosso. Para mim, esse é o maior desafio, ver mais pessoas que podem voltar a Deus. E como eu falei, a gente está com o desafio de precisa de discernimento, sabedoria, como seguir na frente onde a gente está, com esses desafios que a gente tem também para novos trabalhos. Porque a gente tem outro novo trabalho que eu não falei, outro bairro, que parece que não está na cidade, está fora da cidade, que a gente já pode abrir uma igreja. Mas a gente precisa também de mais pessoas para poder estar espalhados em vários lugares e poder, porque como eu falei, relacionamento toma muito tempo. O meu esposo é de Estados Unidos. Às vezes ele não entende porque eu tenho que responder ao telefone toda hora. Porque para ele tem um horário, pessoas não ligam 9 horas da noite, 10 horas da noite, eles não precisam de você. Mas eu falo para ele: Ô, meu amor, a gente está na Albânia, não nos Estados Unidos, não tem horário para quando as pessoas precisam de você. Então,
Ó, se você está ouvindo esse desafio aqui da Clodes, se prepare para ir para a Albânia, estão muitas as regiões lá, muitos dos trabalhos, novas pessoas, né? Uma necessidade também é de mão de obra para poder dividir o trabalho aí com vocês. Então, fica aí o desafio para vocês que estão nos ouvindo de aceitar o desafio dos Balcãs. Esse é um dos desafios também da PMT, né? De enviar novos missionários para a região dos Balcãs. Ainda não estamos em muitos países aí na região dos Balcãs, mas então você pode ser uma resposta dessas orações. Clóvis, falando em oração também, a gente usa esse momento final aqui da nossa live para que o missionário possa compartilhar pedidos de oração específico para nós como igreja poder estar orando por você, pelo seu trabalho, pela sua família, de uma forma bem específica. Então, se você puder compartilhar alguns pedidos de oração com a gente. Olha, a gente está numa semana bem especial aqui na Albânia nesse momento, porque no domingo vai ter eleições. Então já está um pouco difícil, porque teve algumas momentos violentos. Aqui tem, eu sei que brasileiro sabe muito da corrupção, aqui tem muita corrupção, muita injustiça, muitas coisas feitas não na maneira correta, mas dá um jeito para fazer. Então, eleições seria uma dos pontos de oração para nosso país, porque é bem. Nós temos 30 anos de pós-comunismo, mas parece que a gente não tem avançado, parece que a gente tem retrocedido. A gente, a Albânia é um país com tanta riqueza, mas por causa de mala administração, a gente sofre. Então, eleições são muito importantes para Deus escolher pessoas justas. A gente precisa de pessoas justas que atuam nesse país. Outro motivo de oração, a gente está no mês de Ramadã, tem muitas pessoas jejuando, pessoas que não praticam religião durante o ano, mas jejuam no mês de Ramadã, porque é uma forma de receber perdão de pecados. Eles acham que jejuando ajuda para Deus dar misericórdia para eles quando eles morrerem, perdoar os pecados. Então, orar pelas pessoas que estão jejuando, orar pela nossa igreja, pelos trabalhos que a gente está fazendo, com as pessoas que a gente está trabalhando, para que o Espírito Santo possa fazer o trabalho dele no coração das pessoas. E orar pela nossa família. Eu vou pedir especificamente para meu esposo, por causa que ele trabalha muito tempo dando aula com o computador, aí ele faz muito tempo que sofre de dores de cabeça constante e dores de estômago, mas é por causa de volume de trabalho. Então, orar por ele, ele vai tentar diminuir um pouco, final de maio, ele vai em junho, até final de maio, ele vai estar trabalhando com esse volume, depois ele vai diminuir também para ele poder aprender melhor albanês, porque ele já sabe um pouco, mas não sabe como deveria saber, mas é por causa que não tem tempo. Então, orar por ele, orar pela nossa família para a gente poder ficar firme no Senhor. A gente não sabe o que vem, mas a gente quer continuar firme com o Senhor, ser testemunha dele e poder continuar pregando o evangelho como o Senhor manda e como o Senhor quer. Eu acho que esses são os pontos principais de oração por nós. Ora por nossa equipe, a gente tem uma equipe muito bom, graças a Deus a gente é bem abençoado, assim, no nosso relacionamento como equipe e temos esses desafios por diante para saber como continuar. Então, ora por nós para Deus dar sabedoria. Amém. Estaremos em oração, o pessoal de casa também orando por você. Clodes, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua dedicação aqui, estar com a gente conversando, apresentando seu trabalho, sua história de vida também, seu testemunho. É muito bom ver você, revê-la também, faz tempo que não te via. E também essa conversa, né, do seu também desprendimento, de ter ido já para vários lugares, seu aprendizado da língua portuguesa, que você fala muito bem, o seu tempo aqui no Brasil e essa volta para a Albânia é um grande testemunho para todos nós também. Muito obrigada, viu? De nada. Eu vi um comentário de uma pessoa que perguntou de origem da palavra Balcão, que significa montanha. É isso mesmo, significa montanha. Perguntaram aqui também, ó.
Como que você aprendeu o português tão bem, já que o albanês é bem diferente do português? É bem diferente, mas saber albanês ajuda a aprender outras línguas. Então, mas eu aprendi por causa dos, como falei, dos missionários. A gente escuta, albanês escuta e repete. Então, temos essa facilidade de aprender de ouvido, não é estudando, é só aprender ouvindo e poder repetir e falar. O sonho de todo mundo que está aprendendo línguas. Com certeza. Eu estou falando portunhol. Eu tenho essa percepção de mim, que eu estou falando portunhol, porque é uma mistura do espanhol e português juntos. Às vezes eu não consigo. Depende de qual é a língua que eu estou falando mais, eu posso colocar palavras de uma ou da outra. Acontece. A gente também tem muito do portunhol, com certeza. Mas muito obrigada, viu, pelo seu tempo. Foi muito bom te ouvir aqui. Se você que está nos ouvindo quer conhecer mais da Clodes, acesse as nossas redes sociais que a gente vai colocar ali o projeto dela, os contatos, os pedidos de oração. Quem sabe você, sua igreja, possa ser um parceiro dela ali na Albânia e também das demais equipes da PNT na Albânia, viu? Muito obrigada a todo mundo que nos assiste. Clodes, muito obrigada, viu? Que Deus te abençoe. Um prazer, um abraço a todos. Deus abençoe muito. Um abraço, até mais.